Pode começar, dona Marli. Então vamos lá, os comentários. Não tem, nós estamos vendo aqui, né, dos espíritos bons. Todos nós caminhamos para isso. É a nossa intenção que, com as várias encarnações que ainda tenhamos pela frente, que a gente possa chegar a ser um bom espírito. Até porque as vicissitudes do dia a dia, tudo que acontece, os embates que a gente tem pela frente, fazem ver quanto a gente ainda está longe de ser um bom espírito, assim, dessa coisa de a gente já conseguir se libertar dos sentimentos meio mesquinhos. Às vezes a gente gostaria que as coisas fossem do jeito que a gente tenta fazer, mas a gente vê que às vezes o nosso pensamento, ele não é o mais correto. Aos nossos olhos, tudo que a gente faz é o melhor. Mas aos olhos dos nossos semelhantes, às vezes nem tudo que aquilo que a gente faz é realmente certo para ele. Às vezes a gente é um entrave na vida dos outros. Então a gente tem que tentar ser um espírito bom, a gente tem que tentar. A gente conhece o bom espírita pela força que ele faz em vencer as suas próprias dificuldades, os seus próprios vícios, né? Então é o que a gente vai tentar fazer, chegar até eles. E a gente vê que, pelo que a Rosângela acabou de ler, eles são os nossos guias, os nossos protetores. Então, a gente pode ter certeza que eles estão ao nosso lado. E a gente tem que tentar, pelo menos, sentir as vibrações que eles nos emanam. Às vezes, eles querem falar para a gente: olha, fica quieta agora, não é hora de você falar, e a gente não escuta. Então, a gente perde uma grande oportunidade, às vezes, né? E às vezes a gente, pelo contrário, às vezes a gente está quieta e com tanta coisa dentro do nosso coração para passar ao nosso próximo, né? Que de nada adiantaria a gente ser um bom espírito para carregar tudo aquilo só dentro da gente. O grande lance é você passar adiante tudo isso que você aprendeu, tudo que você conhece, é ser o exemplo de ser bom, é o exemplo de você não ser egoísta, de você vencer o seu orgulho. De tudo a gente tem que ter um pouquinho, mas a gente tem que tentar vencer esses nossos sentimentos que às vezes nos tornam muito presos à matéria, e a gente tem que se libertar disso. Eu acho que, na verdade, é isso, a gente tem que tentar chegar nessa evolução para sermos bons espíritos um dia, e se estamos encarnados aqui no planeta Terra, é porque de alguma maneira a gente tem reajustes, a gente tem resgates, mas tentar passar por tudo isso da melhor maneira possível. Uhum. É. Não sei se me fiz entender bem, mas é em cima disso. Uhum. E eu, lendo aqui, né, que os bons espíritos, eles têm a moral elevada, né? Eles já transcenderam muitas coisas, né, que ainda nos prendem irremediavelmente aqui ao mundo material, né? Então, eles são, já é outra evolução, né? E Uhum. ele conhece um pouco de ciência e de filosofia da vida imortal e tem como a bondade como a chave da sua libertação, né? Então, É. ele busca o amor às pessoas e à natureza, a tudo, né? É um amor porque ele conhece a existência de Deus e suas leis, então, são poderosas e sábias e ele respeita os direitos Isso. dos outros, né? Embora reaja, eu estou lendo aqui no livro, embora reaja quando seus direitos sejam invadidos por eles. Bom, ele é bonzinho, mas não é muito, né? A gente Mas não também é é bobo. isso. A gente é bonzinho, mas não é bobinho. É isso aí. É. É porque eles já não experimentam, né, Rô? Lendo aqui também, eles não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme. E o principal, eles fazem o bem pelo bem. É. Emmanuel dizia isso, né? Emmanuel falava assim: olha, podem fazer o bem imaginando que vai ter uma recompensa, porque uma hora, se vocês fizerem sempre o bem, uma hora vocês vão estar tão acostumados assim que vocês vão fazer o bem sem esperar nada. Vocês vão ser apenas. Isso. É. É,
A gente chega Aqui, lá. ó, ele é manso, né, por natureza, Uhum. e nunca usa energia brusca com seus companheiros, que precisam ouvir a verdade. Nossa, um dia eu chego lá. Puxa vida, vamos ler lá no Congresso Nacional? Um dia, vamos. Ótimo. Ai, meu Deus. E aí, Maeve, e aí, o que que você acha, Maeve? Concordo com vocês duas em gênero, número e grau. Eu imagina com Kardec e com Miramês, né? Eu que o que me chamou a atenção é que eles não são, embora voltados para o bem, eles não são totalmente desmaterializados. Eles ainda têm uma tendência até a ficar perto daqueles a quem eles amam, mas eles percebem que têm que fazer o bem por ser a chave da sua libertação, né? Tem que ser bondosos e eles vão onde se encontra a necessidade que eles possam agir e auxiliar. Ontem eu assisti uma palestra muito linda sobre Eurípides Barçanufo, que segunda-feira faz aniversário de seu nascimento, aqui numa cidadezinha chamada Sacramento, em Minas Gerais. E Eurípides Barçanufo, ele teve uma vida terrena muito curta. Vocês já devem saber disso, eu só estou relembrando, com certeza. Ele viveu 38 anos e ele foi criado com muito rigor no catolicismo e era dedicadíssimo ao catolicismo, até que, enfim, ele vem a conhecer o espiritismo, porque ele começa a ver e a ouvir espíritos, né? E Bezerra de Menezes conversa muito com ele. E aí ele, a princípio, ele fica muito duvidoso. Meu Deus, o que será que está acontecendo, né? Será que isso existe e tal? E aí ele tem a comprovação de que realmente existe o espiritismo. Ele se desliga do catolicismo, orientado pelos seus benfeitores, ele se desliga Eu estou falando tudo isso só para chegar num pontinho muito interessante a respeito de Jesus e de Eurípides e da bondade. E ele tem uma farmácia, e ele cria também o Liceu Allan Kardec, na cidade dele. Ele era um professor de várias matérias importantes. E ele é muito criticado pela sociedade, mas depois acabam aceitando porque ele só pratica o bem. E um dia, ele é levado, ele começa a subir, ele possui a bilocação. Ele foi visto em vários lugares ao mesmo tempo, praticando o bem, o que foi comprovado. E um dia ele se sente puxado, levantado, e ele vai subindo, 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 e ele não entende aquilo que está acontecendo com ele. Aí ele chega num ponto que ele sente uma mão segurando o corpo dele. E que ele vê é Jesus. E ele começa a chorar, e Jesus começa a chorar junto com ele. E foi um momento maravilhoso, né? E ele pergunta a Jesus: por que é que o Senhor está chorando? É por aqueles que desconhecem a verdade? E Jesus responde para ele: não, eu choro por aqueles que têm o conhecimento, mas não praticam. E é uma, é uma experiência maravilhosa, né? E ele tinha esse acesso
muito frequente com espíritos elevados. Eram todos mais ou menos da mesma região. A região ali de Uberaba é cheia de médiuns muito bons, né? Muito elevados, até hoje, né? E doutor Inácio, que fundou aqui no Brasil e cuidava de um hospital de obsessores, né? Espíritos obsediados, que eram tidos como loucos. E o doutor Inácio, na espiritualidade, ele também vai no umbral, ele vai cuidar ele vai cuidar de um hospital também psiquiátrico. E doutor Inácio, ele tem acesso a todos esses espíritos. A São, oh meu Deus, Santo Agostinho se comunica muito com ele. Enfim, ele pratica muito bem. E ele acaba por desencarnar em 1916, no dia 1º de novembro, vítima da gripe espanhola, que foi a pandemia que nós sofremos agora há pouco, tempos atrás, com os... E essa passagem dele com Jesus é muito sublime, é muito maravilhosa. Me tocou profundamente. Por isso eu quis trazer para vocês. Porque a gente invoca tanto Jesus, né? A gente quer tanto praticar o bem. E muitas vezes nós não somos bem compreendidos, né? Algumas vezes nós estamos pensando que estamos agradando e, na verdade, não estamos. Então, é aquilo que no nosso lar o Espírito falou, ou foi o próprio, oh meu Deus, o próprio André Luiz, quem fala para uma pessoa que não só consegue falar palavrões e maus e más palavras e tal, e ele fala assim: enche a boca de água, enche a boca de água, encheu. Então agora você não fala mais. Todas as vezes que você quiser falar, você enche a boca de água. Assim você não fala mais bobagens. Então, os espíritos, se eu errei em algum ponto nessa história, vocês, por favor, me corrijam, porque a gente lê tanta coisa que às vezes mistura um pouco. Nós percebemos muitas vezes que isso acontece. A gente quer praticar o bem e muitas vezes não consegue, mas não podemos desistir. Desistir nunca. Devemos seguir adiante. Podemos sofrer assédio até dos espíritos trevosos, muitas vezes, para que não continuemos na nossa tarefa. Mas ainda evoluiremos ao ponto de chegarmos um dia a sermos espíritos bondosos, trabalhando pelo bem, né? E que um dia almejam chegar a ser espíritos perfeitos. Mas isso está muito longe de acontecer. Enquanto isso, a gente vai fazendo aquele pouquinho dia a dia, né? Espalhando o amor. E é o amor que os bons espíritos espalham. É isso. Jorge, pode falar. Muito bem. Vocês já comentaram bastante, né? Então, vou fazer só algumas pequenas abordagens, mas é nessa linha mesmo. Então, diferente do que víamos lendo até pouco tempo, né, dos espíritos inferiores, então aqui já tem um passo adiante nesse processo de evolução, né? Os espíritos bons, né, eles já têm alguns degraus adiante
nesse processo. E, embora eles não tenham atingido a plenitude desse processo evolutivo, mas ele já consegue algumas práticas, né, que vai de encontro ao que se espera dos espíritas, né? Principalmente, um ponto muito importante, né, é exercitar o perdão. E aí entra justamente por ele não estar plenamente evoluído, ele ainda tem algumas dificuldades, né, para perdoar, mas ele procura incessantemente exercitar o perdão. E a gente sabe o quanto é difícil essa parte, né? Mas o ponto positivo desse é exatamente de procurar fazer o bem. Ele sofre com aqueles que sofrem, que estão sofrendo. Porque, às vezes, ele não tem condições de solucionar aquele sofrimento daquele irmão que está ao seu lado. Mas ele se esforça com as suas energias, com a sua força magnética, em, de alguma forma, contribuir para que melhore aquele ambiente daquele irmão. Outra coisa que também me chamou a atenção é ele, embora não esteja desapegado às coisas materiais plenamente, ele consegue se distanciar do egoísmo e do orgulho, que é um grande mal que atinge a humanidade, né? Isso, Exato. esse aí já é um passo muito importante nesse nosso processo, que aí você consegue praticar, voltar mais para a prática do amor, a prática do bem em prol de todos. E é esse o caminho. Não está plenamente evoluído, mas já está com vários passos adiante nesse processo, que é para a cultura do amor, da humildade, da caridade, né? E saber, embora com algumas dificuldades, perdoar. Contra uma agressão, reverta-se com amor, irradiando amor e não com a mesma moeda de uma agressão que recebe. Fazer sempre o oposto. Bondade, bons fluidos, positividade e afastando as negatividades, né? Então, agora eu vou passar a dona Carmen. Jorge, eu adorei tudo que foi falado até agora. Agradeço, fiquei muito satisfeita com a história que a Meire contou do Eurípides Barçanufo, porque eu sou muito, muito encantada com ele, apaixonada pela vida dele, por tudo que ele fez no mundo quando ele esteve aqui. Por isso que ele viveu tão pouco, porque os espíritos bons não precisam ficar muito tempo na Terra, eles ficam o suficiente para ensinar, para passar o que eles sabem, não é verdade? E a gente, nesses estudos que estamos fazendo, o mais importante é a realizar a disciplina que nós temos que ter em sermos pacientes, benevolentes, amigos uns dos outros, e sermos bons, na verdade, né? Como é difícil a gente ser realmente bom, como é difícil a gente ser realmente caridoso, não é verdade, meus irmãos? É difícil demais. A gente acha que mas se a gente for estudar a gente, dentro do coração da gente, a gente sabe que não consegue tanto assim. Não é verdade? Sim, sim. Não é verdade? Falta quem agora? Falta a... Cris. Pode continuar vocês mesmo. Já tá falado tudo. Não tem o que falar, não. Então tá bom. Mas isso é só uma excelente leitura, né, para a compreensão desse nosso processo de que estamos galgando a cada dia, né? A cada leitura nós estamos conseguindo absorver da melhor maneira possível o sentido do que nos está sendo passado. E não podemos
esmorecer e fraquejar jamais, né? Temos que persistir sempre, né? Então, esse é o Verdade. principal. Mas tá bom. Então vamos agora para as vibrações. Eu vou interromper a gravação, daí acho que é melhor já iniciar. Só um minutinho, por favor.